Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do oitavo ano? Aqui é o professor Juan, sou professor de História, e hoje a nossa aula será sobre as revoluções nativistas. Revoluções essas que ocorrem no Brasil colonial e são extremamente importantes para a gente entender um pouquinho melhor como ocorre a relação entre os portugueses colonizadores e os assim então ditos nativos, sejam eles os próprios filhos dos portugueses que aqui estabeleceram uma relação de exploração, ou mesmo as pessoas que aqui já estavam, conhecidos como os gentios, os povos indígenas e assim por diante, tá? Gente, para entender um pouquinho melhor, eu vou fazer aqui um breve apanhado de como que é a relação entre o Brasil colonial e a sua metrópole Portugal, ok? Vamos lá então. Para entender um pouquinho mais sobre esse conceito que a gente estabelece enquanto pacto colonial, vocês têm que parar para pensar que o Brasil ele não foi imediatamente explorado pelas forças portuguesas, tá? Ali o litoral do Brasil, onde a gente tem hoje como Maranhão, Bahia, Ceará, Piauí, eram regiões onde havia um extrativismo vegetal muito grande, porque o pau-brasil era extremamente benéfico, extremamente lucrativo para os extrativos portugueses. Somente quando alguns outros países e algumas grandes metrópoles começam a crescer o olho no Brasil, é que de fato nós teremos um projeto colonial estabelecido aqui no Brasil por parte dos portugueses. Imagina assim, o Brasil, ele era sim um território muito rico, com muito valor para os portugueses. Só que os próprios portugueses achavam que por ser deles não haveria um risco de outros países tentarem adentrar. Todavia, chega um momento em que as terras ao redor do mundo simplesmente acabam e aí começa a um querer olhar o vizinho do outro, né? Começa a querer olhar ali o jardim do próximo. O Brasil é muito querido e é muito desejado, principalmente pelos ingleses e pelos holandeses. Muito mais tarde, vocês verão inclusive que ocorre uma invasão holandesa no Brasil. Mas agora não é o foco isso, tá? Mas olha só, quando os portugueses estabelecem aqui um pacto colonial, isso significa o quê? Que toda a produção, tudo aquilo que tirar de riqueza do Brasil, será levado para a metrópole Portugal. E essa metrópole é que detenterá e ficará com ela, por assim dizer, os lucros finais, tá? Não importa se você teve todo o trabalho do mundo para conseguir extrair as drogas do sertão, o hortelã, o tabaco, o pau-brasil e outras coisas, se no final das contas esse valor todo que você teve de trabalho vai ser retribuído de forma tanto quanto, assim, digamos, ingrata, né? Porque os lucros reais ficam na mão dos metropolitanos, dos portugueses. Alguns historiadores contestam essa relação, dizem que na verdade os colonos eles tinham assim um quê de voz, de demanda, de pedir aquilo que eles querem, mas de forma geral, tá? Eu sempre digo isso, a exceção não é a regra. A regra aqui da metrópole, ela é soberana. Ela manda, a colônia obedece. Da mesma forma, se ela quer comprar um artigo, ela vai comprar muito barato. Agora, o contrário não acontece. Se a colônia vende muito barato para a metrópole, tudo que ela compra da metrópole é muito caro, é superfaturado. A intenção aqui sempre é favorecer a metrópole, que aqui no caso é quem colonizou o Brasil, tá? Portugal. Esses produtos eles são variados, tá, gente? Pode ser tanto em questões pecuárias, que o Brasil no início, inclusive, ele chega a trazer gado e cavalos de Portugal para poder estabelecer fazendas pecuaristas aqui, principalmente no Nordeste e na parte sul do Brasil, e principalmente numa relação aqui de extrativismo vegetal, como eu já disse, na cana-de-açúcar. O pau-brasil, ele é limitado, ele não tem uma relação assim de produtividade muito intensa quanto a cana-de-açúcar. Não tem como você plantar pau-brasil e isso ser lucrativo, porque demora muito para uma árvore nascer e principalmente para ela crescer e ficar em uma altura e um formato decente para você ter um lucro com ela. Então, os portugueses habilmente já tinham trabalhado com cana-de-açúcar nas Ilhas das Antilhas, e lá eles perceberam que com um clima decente e com um solo muito rico, é possível lucrar muito com a cana-de-açúcar. Quando eles percebem que a região do Nordeste, ela tem esses requisitos básicos, um solo fértil, uma certa temperatura, né, um calor e uma umidade decente, eles começam a produzir cana-de-açúcar assim, a níveis estratosféricos, como nunca antes vistos. Basicamente, o Brasil vira um grande centro produtor de açúcar. Agora, nem todas as regiões usufruíam dessa riqueza.
Algumas regiões, na verdade, eram bem pobres por conta de uma questão ambiental mesmo, do solo ser arenoso ou do ambiente ser extremamente úmido, e aí você não consegue uma produção de uma boa cana-de-açúcar. Esses locais, eles vão acabar sustentando as suas fazendas ou as suas vidas, suas famílias, através de alternativas econômicas. Que alternativas são essas, Juan? Basicamente, tá? A, a escravidão e a procuração de drogas do sertão. A escravidão aqui no Brasil, ela vai iniciar basicamente no seu início lá em 1500 mesmo, e com a escravização de indígenas, os famosos gentios. Só que todavia, a gente está falando aqui já de uma época um pouquinho mais tardia, tá, em 1640, essa relação de simplesmente aprisionar os indígenas e transformar eles em escravos, ela vai sofrer uma mutação, ela vai começar a ficar um pouco mais complicada. Por quê? O bispo Lacasas, que era um bispo espanhol, ele vai escrever uma carta para o Papa chamada O Bom Selvagem e o Mal Selvagem, fazendo uma defesa dos povos indígenas aqui no Brasil e nas Américas. Ele basicamente vai dizer que os indígenas, eles são povos descendentes do Éden, portanto, eles são filhos diretos de Adão e Eva e não possuem o pecado original. Eles seriam aqueles mais puros, eles seriam quase como anjos na terra. Portanto, eles não deveriam ser sujeitados a trabalhos muito árduos. Isso causava nos indígenas um desgaste muito grande, justamente porque eles tinham uma forma de viver muito diferente da qual os portugueses estavam querendo eles para um fim de produção. Assim, pensando, imagina só, o indígena ele tem uma lógica em que apenas se trabalha quando se precisa. A natureza, ela fornece tudo aquilo que o indígena precisa. Ele não precisa necessariamente cultivar fazendas, né, criar gado, esse tipo de coisa. Ele basta ir na floresta e recolher aquilo que ele precisa. Então, quando você o aprisiona e o transforma em um escravo laborial, que é colocar ele na fazenda o dia inteiro trabalhando, muitos acabam falecendo muito rápido. A estimativa de vida de um indígena escravizado é de apenas 2 anos. Então, o Las Casas ele vai trabalhar nesse sentido de enviar esses protestos e assim iniciar as famosas missões jesuítas. As missões jesuítas chegam no Brasil por volta do ano de 1630 e elas iniciam um movimento de tentar amenizar o estrago causado pelos portugueses aqui na colônia. É lógico que a gente está falando aqui que essa amenização ela também tem um interesse por trás, né? As missões jesuítas, por fim das contas, elas acabavam utilizando os indígenas convertidos para os seus próprios ganhos. Mas de forma geral, as missões jesuítas, elas por si proclamavam que elas estavam fazendo um bem para os indígenas, né? Se ensinava música, se ensinava arte, se ensinava literatura, ler, escrever, os ofícios da fé, da cristandade. De forma geral, a vida do indígena dentro de uma missão jesuíta era muito melhor do que enquanto escravo de uma fazenda laborial. Só que a grande questão aqui é quando eu falo da região do Maranhão, na parte ocidental, tá? Na parte mais oeste do Maranhão, essa região é muito pobre. Então, como eu já havia dito, as pessoas basicamente sobreviviam da escravidão desses seres humanos gentios, tá? Os indígenas. Então, quando começam a chegar as missões jesuítas e a ter um choque de conflitos ali entre os fazendeiros e escravizadores, basicamente, com as missões jesuítas, é que nós teremos os primeiros passos para a primeira revolta nativista do Brasil, que é a revolta dos Beckham, ou dos Bikman, como os holandeses gostam de chamar. Essa revolta, ela basicamente ocorre porque o conflito de interesse entre escravagistas indígenas e também com os indígenas vai extrapolar níveis que não se imaginava. Basicamente, os escravistas eles sentiam-se um tanto quanto lesados pelas missões jesuítas. Imagina só assim, os escravistas eles tinham o seu único sustento das drogas do sertão e da escravização de indígenas. Eles vendiam esses escravos para São Paulo e São Paulo redistribuía e fazia o seu lucro daí. Agora, quando chegam as missões jesuítas e estabelece que não se pode mais escravizar indígenas, esse lucro ele vai ser removido da mão dos escravistas. Eles agora não têm mais uma opção de ter o seu sustento. Isso vai deixar eles bem exaltados. E quando nós temos ainda um sobreposto que os jesuítas entendem que os indígenas têm um conhecimento sobre a mata pesadíssimo, né? Um conhecimento muito apurado sobre onde encontrar as drogas do sertão, que eram extremamente lucrativas, aí mesmo que os escravistas ou os fazendeiros vão ficar muito exaltados, eles vão ficar extremamente incomodados com a presença dos jesuítas.
Ao passo que ocorreram algumas incursões de alguns fazendeiros dentro de missões para aprisionar indígenas e enviar para São Paulo, e isso por fim vai deixar os jesuítas também muito desconfortáveis com a situação. Eles vão enviar uma carta para a coroa fazendo uma pressão em sentido de que estava se extrapolando e estava se violando os preceitos da fé cristã aqui na colônia, principalmente na região do Maranhão. A coroa por si só, ela vai entender que isso pode causar um conflito e não estava errado, né? Esse conflito ele acaba acontecendo mesmo e cria ali na região do Maranhão uma companhia de comércio sobre labouro, tá? Que é basicamente uma casa de venda de escravos. Essa companhia de comércio, ela vai trazer escravos negros, basicamente os africanos que foram escravizados pelos portugueses ali nos primeiros anos de 1600. E aí a máquina de escravidão portuguesa ela fica gigantesca e esses escravos finalmente chegam aqui no Brasil e causam um impacto dentro da economia como não se imaginava. E por fim, os Beckham, que eram esses fazendeiros mais ricos da região e que tinham um grande lucro sobre a escravidão indígena, começam a sua revolta. A revolta dos escravistas, ou a revolta dos Beckham, ela acaba um tanto quanto cedo, ela demora pouco mais de 6 meses. Por quê? Os dois irmãos Beckman, o Thomas e o Manuel Beckman, o Manuel é o mais velho, o Thomas é o mais novo, eles acabam entendendo que esse conflito ele não ia durar muito tempo. O irmão mais novo, Thomas, é enviado até Portugal para que houvesse ali uma conversa, né, um tratado, uma negociação entre a colônia e a metrópole. O que acontece é, assim que o Thomas desce do navio, ele já é preso e já é julgado a ser despatriado e desterrado. Basicamente ele vai voltar para o Brasil, mas agora ele vai voltar sem terra nenhuma. E já nesse mesmo navio, Portugal envia um novo governador que vai julgar e vai sentenciar o irmão mais velho, Manuel Beckman, à forca em 1668. Quando ele falece por fim, as revoltas acabam e aqueles que foram a favor dos Beckman também foram perseguidos. Os funcionários que foram destituídos foram recolocados de volta nos seus lugares e a sociedade voltou a uma certa normalidade ali no período colonial. A segunda revolta nativista que eu gostaria de destacar aqui para vocês, ela ocorre lá em Minas Gerais entre 1708 e 1709, justamente porque entra uma nova forma de ganhar dinheiro agora, e essa forma de ganhar dinheiro deixa todo mundo um tanto quanto biruta, né? Que é a exploração do ouro. O ouro em Minas Gerais estava assim a níveis estratosféricos. Todo mundo estava ganhando muito dinheiro mesmo com a extração de ouro. A exploração aurífera de Minas Gerais hoje aproximadamente estima-se que rendeu cerca de 20 toneladas de ouro para Portugal somente nos primeiros anos ali do século XVIII. E essa exploração aurífera ela também vai causar um conflito entre os nativos e os portugueses que vieram tentar enriquecer aqui com a exploração colonial. Novamente, nós teremos um conflito de interesses. Veja bem, enquanto que os emboabas, que eram tidos como os nativos, os paulistas aqui do Brasil, que acabaram nascendo na colônia e já estavam trabalhando enquanto colonos aqui nas regiões auríferas, eles tinham o interesse de tentar ascender socialmente, né, de ganhar um dinheiro ali que pudesse torná-los uma condição de vida melhor. Aí, quando chegam os portugueses que ficam sabendo que tem tanto ouro assim em Minas Gerais, vai se ter uma disputa entre quem tem direito de explorar esse ouro, os portugueses, que são os metropolitanos, ou os colonos que haviam encontrado esse ouro ali, afinal de contas. A discussão ela vai ser um tanto quanto acalorada, justamente por essa questão de quem tem direito e por que tem direito. Né? Os colonos, por sua vez, declaravam que se não fosse digamos assim, um espírito aventureiro e pelo pioneirismo deles, não se teria encontrado o ouro. Já os colonos portugueses, os próprios metropolitanos portugueses, alegavam que não interessa, vocês não têm direito nenhum porque vocês são colonos, nós somos metropolitanos, portanto temos direito a esse ouro muito mais do que vocês. É lógico que os emboabas eles não vão aceitar isso de bom grado e eles começam a estabelecer uma rota de tráfico de ouro. O que é esse tráfico de ouro, Juan? Basicamente, eles pegavam pepitas de ouro escondido, derretiam e vendiam para os países aqui do lado, né? Basicamente para a Espanha, tá? Isso vai deixar Portugal um tanto quanto nervosa, porque ela está vendo todo esse ouro indo embora e em vez de vir para o bolso dela. Portugal percebe então, a coroa portuguesa principalmente, que ela tem que tomar algumas medidas ali em relação a esses exploradores coloniais.
O que ela faz? Ela novamente coloca um órgão responsável para regulamentar esse ouro que está sendo extraído, vai chamar de Companhia de Fundição de Terra de Ouro, e essa Companhia de Fundição de Terra de Ouro vai ser responsável agora por legitimar o ouro que está sendo tirado. O que significa, Juan? Imagina assim, você foi lá e tirou 10 quilos de ouro num dia só das Minas Gerais, ok? Você é um colono, pode ser um emboaba ou pode ser também um português. Lembrando que emboaba é o nome que se dava a esses mulatos, essas pessoas que não tinham família e tentavam enriquecer através da exploração do ouro aqui em Minas Gerais, tá? E aí você está agora com esses 10 quilos de ouro. Para você poder gastar esses 10 quilos de ouro, você teria que levar numa casa de fundição e deixar lá quase 30% em forma de imposto. É muita coisa, principalmente pensando que esse imposto não era quantificado no valor desse ouro, mas sim no peso. Então, no final das contas, vamos supor, é só uma suposição, tá? Para facilitar o exemplo. Esses 10 quilos de ouro valeriam 300 mil reais. Só que o imposto não é contado sobre os 300 mil reais, ele é contado sobre o valor do peso. Então você vai deixar desses 10 quilos, 3 para a coroa. É muito dinheiro, é muita coisa para ser deixada e abrir mão para fim de agradar a coroa. Isso vai deixar os emboabas mais irritados ainda com a administração colonial. Eles vão, inclusive, dizer que os portugueses têm sim um viés maligno, né? Um viés ali de explorar e não dar oportunidade para eles crescer. E eles começam então uma revolta nativista também, tá? Essa revolta nós vamos dar o nome de Guerra dos Emboabas e ela vai ter um desfecho um tanto quanto mais violento. Dessa vez você teria uma liderança emboaba ou uma liderança dos bandeirantes muito, digamos assim, poderosa e muito bem preparada, que era o bandeirante Manuel Borba Gato. E esse, por sua vez, que já tinha participado de diversas incursões e estava muito bem habituado a lutar nas matas de São Paulo. A revolta ela termina em 1709, basicamente com a coroa portuguesa aumentando ainda mais a fiscalização. Em vez de ser 30% agora de imposto, ela vai aumentar para o quinto, que seria uma quinta parte de todo o ouro extraído. Se você extrair 1 quilo, você tem que pagar 15% para a coroa portuguesa. Mas Juan, não é 30%, agora baixou para 15%? Pois é, mas agora ela está colocando esse imposto por quilo. Então, quanto mais você extrai, mais imposto você tem que pagar. E como a coroa portuguesa tem muito mais soldados e muito mais tropas, as capitanias elas acabam entendendo que não tem como lutar contra a coroa e acabam aceitando e perseguindo os líderes da revolta ou da Guerra dos Emboabas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham se divertido e principalmente aprendido. Até a nossa próxima aula. Um beijo e um abraço. Até mais.